Obrigado pela presença e seja bem-vindo à TV W12. Muito obrigado, Luiz. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Inocêncio. Boa tarde, doutor Alexandre. É um grande prazer estar aqui com vocês na data de hoje. Obrigado. Outro convidado, doutor Inocêncio Shoa, juiz aposentado e advogado. Doutor Inocêncio, muito obrigado por voltar aqui ao nosso canal. Seja bem-vindo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, professor Alexandre. Boa tarde, muito boa tarde, Zanin, Cristiano. E boa tarde àqueles que estão nos assistindo. É um prazer muito grande estar aqui com você, Luiz, outra vez. E parabéns pela iniciativa, né, de trazer o Dr. Cristiano Zanin para um debate. É uma coisa muito complicada. Todo mundo sabe, pelo menos pode imaginar o nível de complicação, de compromissos que ele tem todos os dias em sua agenda. E eu até quero também agradecer por isso, por essa oportunidade de estar junto com o Zanin nesse momento. Obrigado. Agradecer também a assessoria em nome da Neide, que nos ajudou a fazer essa live. E o nosso outro convidado é o Alexandre Aragão de Albuquerque, arte educador, Universidade Federal de Pernambuco, especialista em democracia participativa pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em políticas públicas e sociedade pela Universidade Estadual do Ceará, articulista política do site Segunda Opinião e pesquisador do grupo Democracia e Globalização. Alexandre, seja bem-vindo. Bem-vindo a todos nós, muito obrigado por essa oportunidade de poder ter a honra, né, de estar participando desse debate com o doutor Cristiano Zanin, doutor Inocêncio Shoa, porque são duas personalidades, né, da história nacional, da política nacional. E queria lhe parabenizar, Luiz, porque esse seu espaço é sempre um espaço de avanço democrático, porque a liberdade de pensar, a da liberdade de expressar o pensamento, é uma das liberdades fundamentais para o avanço da democracia, né? Então, parabéns a você e muito obrigado por esse momento aqui, que me honra muito estar com o doutor Zanin e com o doutor Inocêncio. Obrigado, Alexandre. Querido idoso. Alexandre, contigo. Deixa eu coisar teu microfone, estava fazendo zoada, vai. Isso, ok? Maravilha. Doutor Zanin, agora em outubro, o doutor Fernando Augusto Fernandes, que também atuou junto à defesa de pessoas acusadas indevidamente pela Lava Jato, como o Paulo Okamoto, ele publicou um livro agora que é a Geopolítica da Intervenção, agora em outubro, e vem também a partir de uma pesquisa que ele fez, que além de ser advogado, ele é cientista político, apresentar alguns dados que não estão na dimensão de uma conspiração, de uma teoria da conspiração, mas, de fato, dados bem objetivos e documentais sobre o que foi, na visão dele, na pesquisa dele, esse trajeto ilegal da Força Tarefa lá de Curitiba. Entre outras coisas, ele aponta a promiscuidade entre aquelas autoridades de Curitiba com as autoridades estadunidenses, que levou, inclusive, com os dados que o Brasil forneceu a partir da Força Tarefa de Curitiba, aqui a Petrobras pagasse uma multa absurda aos cofres estadunidenses. Ele defende uma tese que eu gostaria de sentir o seu parecer, se for possível. Se não for possível, não tem problema. Ele diz que a questão da legalidade da Força Tarefa de Curitiba não está apenas na primeira instância. Ele diz que foi criada uma estrutura vertebral, acho que são as palavras dele, que vai da primeira instância até a última instância. Quer dizer, o Brasil entrou num estado de exceção jurídico conforme aquilo que ele apresenta em relação à pesquisa que ele fez. Eu queria saber, diante desses anos de labuta do senhor na defesa, né, da legalidade do Estado de Direito Democrático do Brasil, se tem pertinência, se tem realmente fundamento essa compreensão que ele apresenta aos leitores de que a ilegalidade que nós estamos submetidos, esse lawfare, não é apenas uma questão que ocorre pontualmente numa determinada instância, mas que existe, segundo o doutor Fernando Augusto, uma estrutura vertebral que faz fluir com que essa ilegalidade flua da primeira até a última instância. Bom, Alexandre, eu acho que é importante, primeiro, lembrar que, em 2016, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região
o Tribunal de Apelação, que julga os casos da Lava Jato de Curitiba, ele proferiu uma decisão que, ao meu ver, é muito importante e que às vezes é esquecida. Quando houve a interceptação ilegal de diversas pessoas, inclusive do principal ramal do nosso escritório, para ouvir e acompanhar em tempo real a estratégia de defesa do presidente Lula, aquele tribunal foi instado a se manifestar. E o que decidiu o Tribunal Regional Federal da 4ª Região naquela oportunidade? Decidiu que a Lava Jato, por ser algo excepcional, não estaria sujeita às regras gerais. Ora, isso significa dizer, basicamente, que a Lava Jato não está sujeita à lei. A regra geral é a lei. E eu acho que essa decisão, ela é a chave, né, de tudo o que acabou acontecendo. Porque a Lava Jato recebeu, naquele momento, um cheque em branco do tribunal que analisava os recursos de apelação para agir fora da lei. Tanto isso é verdade que o jurista argentino Raul Zaffaroni, que foi ministro da Suprema Corte Argentina e que hoje integra a Corte Interamericana de Direitos Humanos, escreveu, na época, um artigo dizendo que aquela decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região é um escândalo jurídico internacional, porque ela talvez tenha sido a primeira, e talvez a única, a formalizar o estado de exceção. Nós tivemos até isso na Lava Jato, a formalização do estado de exceção. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é que, como eu disse no início, o lawfare, ele pressupõe o uso estratégico perverso do direito junto com uma campanha simultânea, uma campanha que busca legitimar, neutralizar esse uso estratégico, esse uso perverso do direito. E essa campanha foi feita pela Lava Jato, que difundiu ao país a ideia de que seria possível combater a corrupção fora da lei para alcançar objetivos legítimos. E também dizendo, ela colocou a ideia para a população de que toda vez que houvesse a reforma ou a revisão de uma decisão da primeira instância, sobretudo do juiz Moro, essa revisão seria de alguém conivente com a corrupção. Então, ao meu ver, houve, mesmo em sede de recursos, algumas situações também de parcialidade, mas também houve, talvez, outros magistrados que, por essa campanha feita pela Lava Jato, acabaram, de certa forma, induzidos a erro. Então, ao meu ver, esse é o quadro. De um lado, a formalização do estado de exceção pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e, de outro lado, essa campanha que a Lava Jato fez, que acabou também induzindo a erro também alguns magistrados. Pegando carona, se me permitir, Luiz, em relação ainda a essa questão da campanha, essa palavra, para mim, me tem uma importância muito grande, na medida em que o senhor também falou anteriormente sobre a guerra, né? E a gente tem estudado isso recentemente, quer dizer, a questão da guerra híbrida, né? Que deixa de ser aquela guerra convencional para usar de novos elementos. O professor Vanderlei Guilherme dos Santos, o saudoso professor Vanderlei Guilherme dos Santos, vinha realmente aprofundando essa questão dessa nova forma de guerra do século XXI. E o Moro, o ex-juiz, ele, na sua monografia de especialização, que fala da Manipulita, ele diz que sem a participação da mídia é impossível fazer o que ele queria fazer. Logicamente, a gente não sabia o que ele queria fazer, a gente só veio saber agora, né, as ilegalidades e as ações criminosas que ele praticou. Mas ele diz que sem a mídia isso é impossível de fazer. Então, eu queria também, se o senhor pudesse expressar, não tanto só para nós, mas sobretudo para quem nos está acompanhando, como é que o senhor percebe
a participação da mídia hegemônica brasileira, principalmente a Rede Globo de televisão, que fez de Moro o super-herói, o super-homem brasileiro, de uma forma acrítica e de uma forma fundamentalista, elevando ele à categoria de personalidade nacional, quando, na verdade, segundo o próprio professor doutor Fernando Augusto Fernandes, que eu acabei de citar no seu livro a Geopolítica da Intervenção, ele dizia o quê? Ele diz o quê? Que se fosse nos Estados Unidos, pelos crimes que Moro e Dallagnol cometeram, eles estariam presos. E a gente não sabe até hoje por que eles não estão presos. Mas a pergunta é como é que o senhor avalia a participação da mídia hegemônica nessa campanha, em especial da Rede Globo de televisão? Bom, como eu disse, na questão do lawfare, é fundamental que exista uma campanha para viabilizar, para tornar possível esse uso estratégico do direito. E essa campanha que ocorreu em favor da Lava Jato foi liderada, sobretudo, por uma parte fundamental da mídia brasileira, que aceitou como se verdade absoluta fosse todas as afirmações feitas pelos agentes da Lava Jato. Então, a mídia, na verdade, ao invés de ter, como você colocou, um juízo crítico, mas a partir do momento em que eu apresento à mídia uma versão, a mídia, o jornalista, ele deveria ter o dever de fazer a verificação se aquilo que eu estou dizendo é verdade, é correto. No entanto, em relação à Lava Jato, a mídia agia como verdadeira chanceladora das versões que foram criadas pela Lava Jato para incriminar, para destruir a reputação e a vida dos inimigos e dos adversários. Então, é um papel, eu diria que foi fundamental para viabilizar a Lava Jato e que também haverá, certamente, a cobrança no Tribunal da História, porque o que nós estamos... no início, ninguém fazia esse juízo crítico, nem a mídia, e, por consequência, nem a sociedade. Mas, à medida do tempo, à medida em que nós fomos apresentando as inconsistências, à medida em que novos fatos vieram à tona, como a chamada Vaza Jato, as mensagens trocadas entre os procuradores e o juiz Moro, depois o próprio livro do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enfim, vários fatos que acabaram mostrando que a Lava Jato foi construída em cima de ilegalidades e em cima de hipóteses acusatórias absolutamente falsas, e que agora temos todo esse dilema, né? O que fazer se nós temos hoje provas inequívocas de que todas essas acusações, sobretudo essas acusações lançadas contra o presidente Lula, são absolutamente falsas.